Bom dia, pessoal! Como que vocês estão? Olha só, hoje eu trouxe um conteúdo aqui um pouco diferente para vocês. Peguei emprestada a luzinha do meu filho para poder fazer aqui um conteúdo mais ilustrativo. Eu acredito que com imagens fique mais fácil da gente visualizar o que está sendo dito, tá ok? E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa mente, sobre os pensamentos, sobre a mente consciente, a mente subconsciente e qual a relação deste esquema todo aqui mental, deste plano mental com a nossa espiritualidade. O que tudo isso tem a ver com a centelha divina, com Deus dentro de nós, com o nosso eu superior. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos compreender de forma bem profunda, de forma clara e simples, é a respeito dos pensamentos. Os seus pensamentos não são seus pensamentos. Você capta de uma atmosfera onde você está emergido, onde você está dentro desta atmosfera. Fica até o final do vídeo que você vai entender com facilidade, com praticidade. Eu vou direto ao ponto, prometo, tá bom? Olha só, os pensamentos, eles ficam como que em uma nuvem e eles são coletivos, eles não são seus, pessoalmente, individualmente. São pensamentos coletivos. Pensamentos são como criaturas que ficam pairando no ar. E aí, cada um de nós, cada individualidade humana tem um aparelho mental. É verdade. Nós temos um aparelho mental capaz de captar estes pensamentos e tomar para si, tomar posse desses pensamentos. Como isso acontece? Quando um pensamento permeia aqui, ó, eu fiz um desenho representando a nossa mente. 95% da sua mente é subconsciente e 5% é consciente. Então, quando esse aparelho mental, no caso aqui os 5%, capta aqui dessa nuvem coletiva um pensamento e ela aceita este pensamento, o subconsciente entende que aquilo é verdade para o ser. O subconsciente, ele não tem a capacidade de aceitar ou rejeitar nenhum pensamento. Este trabalho é da sua mente consciente. O seu 5% funciona como um guarda no portão. Ele capta, né, essa nuvem aqui de pensamentos, tem infinitos pensamentos. Então, esta nuvem, essa atmosfera aqui de pensamentos é algo muito grande. E nós estamos dentro desta nuvem de pensamentos. Entenda que funciona como se fosse, por exemplo, a atmosfera aqui da Terra, né? Nós estamos dentro, né, desta atmosfera terrestre e nós respiramos o oxigênio que está aqui. E aí, como que eu respiro? Como que esse oxigênio entra dentro de mim? Através do aparelho chamado pulmão. Então, o nosso pulmão respira o ar da atmosfera. Então, essa atmosfera está fora e está dentro de mim também, não é? Quando você faz a troca gasosa, você puxa para dentro esse oxigênio. É mais ou menos assim com a nossa mente também. Nós estamos imersos nessa atmosfera cheia de pensamentos coletivos e nós captamos alguns desses pensamentos. De forma, como que a gente capta esses pensamentos? Nos identificando com eles ou não. Lembra? Você, na sua essência, você é o eu. Eu sou. Então, tudo aquilo que eu sou, entende que tem a ver com ele, identificação, aceita ou rejeita, isso será mandado para o subconsciente, porque aqui os 5% disse que há semelhança, que há uma linha de atração entre o ser total e este pensamento que foi pescado aqui, ó. Então vamos imaginar aqui que esse pensamento aqui, vamos dar um número para ele, ó. O pensamento 1, por causa de algum tipo de atração que ocorreu, né? Porque nós estamos sempre numa frequência. Então, imagine que a frequência que você está hoje atraiu o pensamento 1. Então, vem lá. O pensamento 1 entra aqui, os 5% diz, ok, é verdade. Eu acredito nisso mesmo. Esse pensamento 1 tem uma identificação, uma semelhança comigo, com o meu ser, com aquilo que eu sou.
Por exemplo, um pensamento de honestidade. Vem um pensamento que tem a ver com honestidade, os 5% capta, entende que tem semelhança consigo mesmo, que tem a ver com aquilo que eu sou, tá? E aí esse pensamento desce para o subconsciente e ele é instalado lá. Como ele está no subconsciente, esse pensamento ele será recorrente ao ser. Você estará sempre pensando nesse pensamento 1. Ele vai sempre voltar à sua mente, porque ele está instalado como se fosse um programa aqui, ó, abaixo, na superfície, no inconsciente. Então, esse pensamento 1 ficará lá, até que, por algum motivo, você instale algo oposto. Por exemplo, um pensamento -1, tá? Você, por algum motivo, você não acredita mais em honestidade, você não é mais honesto. Então, você vem e instala esse -1 aqui. Quando você tem 1 junto com -1, você anula o 1, certo? Então, não há mais honestidade. Não há a presença da honestidade mais. Porque você acreditava nela antes, agora você não acredita mais. Então, você anulou a crença anterior. É assim que funciona. Então, não há mais uma crença em honestidade. Entende? Não há mais a presença da honestidade dentro do seu subconsciente. Então, gente, o que é importante, crucial para nós entendermos também, esse 5%, ele é guiado pelos 5 sentidos. Então, a nossa percepção através dessa mente consciente aqui, ela vem somente, exclusivamente por meio dos 5 sentidos. Aquilo que a gente vê, toca, sente, cheira, sente o gosto. Já a mente cósmica, que é o mesmo que o subconsciente, eu vou explicar melhor isso para você, tá? O nosso subconsciente, ele é guiado pela intuição. Como assim? A mente subconsciente, ela é subjetiva, assim como a mente universal, a mente cósmica, a mente da fonte, a mente do Criador. Então, essa mente, ela não é guiada por esses pensamentos. Ela é guiada pela mente cósmica. Como assim? Os pensamentos que você deixou entrar aqui foi por esse sistema de consciente, mente consciente, aceitou ou rejeitou esses pensamentos que estão aqui na atmosfera, né? Onde o ser está inserido, onde você está aqui projetando essa existência humana. Só que, ao mesmo tempo, essa mente subconsciente está ligada diretamente com a mente universal, com a mente de Deus, com a mente do Criador. Só que tem um detalhe, não é que a mente subconsciente é uma mente e a mente cósmica é outra. Elas são uma e única mente. Então, o nosso subconsciente é a mesma mente que a mente de Deus. Quando você nasceu e até os seus 6, 7 anos, não existia essa divisão 95% subconsciente e 5% consciente. Era tudo uma coisa só, 100% subconsciente. Aí, a partir dos 6, 7 anos, você começou a desenvolver esse 5%, que seria o processo de individuação. Você começou a desenvolver o seu ego. O 5% consciente aqui representa a sua parte egóica. Esse 5% se chama de eu. É o eu. Eu, no caso aqui, Karina, ó. Tá? Então, essa percepção de eu, Karina, vem daqui, desse 5% que foi separado desses 95%, tá? Então, quando a gente olha aqui para este 5%, nós nos vemos separados dos 95%. A gente não vê esse 95%. A gente acredita que aqui os 5%, a Karina é um eu, e aqui os 95% é uma outra coisa, que não sou eu. Olha só, você já pegou aí o segredinho? Aqui, os 5% está guiado pelos 5 sentidos e por esses pensamentos aqui coletivos, que estão na atmosfera terrestre, e que eu atraio por semelhança com esse eu egóico. O eu egóico olha para esta nuvem de pensamentos
entende ou não, aceita ou rejeita esses pensamentos e se coloca lá, entende que tem semelhança, que tem uma conexão com esses pensamentos. E aí, quando isso acontece, ele permite, né, ele dá a permissão para que isso se instale aqui no inconsciente. Só que tem um detalhe, até os 6, 7 anos, como eu disse, esse 5% não existia. Então, isso quer dizer, isso é ciência, viu, gente? Vocês podem pesquisar aí. Uma criança até uns 6, 7 anos, ela não tem essa percepção ainda de individualidade, tá? Inclusive, se eu não me engano, até os 3 aninhos, a criança acredita que ela e a mãe são uma única pessoa. Ela não tem essa percepção. Eu sou um indivíduo e a minha mãe é um outro indivíduo. Olha que coisa linda, ela se vê como um só com a mamãe. Até os 6, 7 anos... O que estava guiando esse ser humano, essa criança, é o subconsciente. O subconsciente formou o seu corpo, as suas células, o seu cérebro, o seu coração, tudo. O teu inconsciente criou o teu corpo, criou o teu cérebro. Tudo que você é fisicamente é um reflexo, uma manifestação da tua mente inconsciente, que até então era 100% aqui, da sua mente, da sua percepção de existência, era inconsciente. Não existia esse eu ainda. O que se encaixa muito bem para representar esse 5% que se separa dos 95% é a história de Adão e Eva, tá? Os 5% que nós temos hoje aqui conscientes tem a ver com a queda de Adão e Eva. E esses pensamentos que estão aqui no coletivo é um conceito, uma percepção de bem e mal, tá? Então aqui, ó, pensamentos, vou abreviar porque não vai caber, positivos versus pensamentos negativos, ó, tá? Essa nuvem de pensamentos que eu mostrei pra você, ela contém pensamentos positivos e pensamentos negativos, ó. Vou pôr numa outra corzinha aqui pra entender, ó, tá vendo? Existe a polaridade, a dualidade mental. A dualidade, ela pertence a esses 5%. Os 5% entende o mundo através dos 5 sentidos, classificando tudo entre bem e mal. Lembra lá na história, na Bíblia, que a gente aprende que quando Eva ofereceu a maçã para Adão, comeu a maçã e ofereceu para Adão, que eles passaram a ter o conhecimento entre o bem e o mal? Foi isso aqui que passou a acontecer, né? Até os 6, 7 anos, uma criança não tinha esse tipo de percepção. Ela via tudo como perfeito, harmonioso. E aí a gente começa a desenvolver esse 5%, né? E classificar o mundo entre essa divisão positiva e negativa. Então, essa parte nossa aqui inconsciente não tem essa percepção de bem e mal, de positivo e negativo. Ela não tem essa classificação, ela não faz classificação, distinção entre bons pensamentos e maus pensamentos. Ela simplesmente vai aceitar aquilo que os 5% tomou como verdade, tomou como identificado com o eu, né? Então, os 95% não tem a capacidade de rejeitar nada. Ele aceita tudo, aceita todos os pensamentos que os 5% enviar. Por quê? Porque aqui habita o eu sou. Eu sou não tem percepção de bem e de mal. Não é uma mente dual, não é uma mente polarizada. E de fato, essa polarização não existe. Isso aqui é um conceito, é uma percepção do mundo de que há coisas boas e coisas ruins. O que seria a iluminação do indivíduo ou de toda a humanidade? A iluminação vai acontecer quando isso daqui tudo for eliminado, quando não existir mais essa nuvem de pensamentos aqui que são divididas entre bem e mal. Apenas eu sou, né? Aí isso aqui vai virar 100% novamente, assim como quando nós éramos criancinhas. Jesus disse isso, vocês precisam voltar a ser criancinhas para entrar no reino de Deus. Era isso que ele estava querendo dizer.
Significa que nós temos que buscar compreender que esta classificação de pensamentos, de visão de mundo entre bem e mal, de fato não existe, que é só um conceito dentro da mente. Um conceito dentro desses 5%, né? E do eu egóico, eu Karina, eu Maria, eu João. É só uma percepção. Dentro da realidade cósmica não existe nada bom, nada ruim. Olhe lá fora, no universo. Existe planeta bom, planeta ruim, estrela boa, estrela ruim? Não, tudo tem uma função, tá? Então, todo esse conceito de coisas boas e ruins está dentro da nossa mente, porque de fato não existe. E a nossa iluminação, a nossa ascensão espiritual está diretamente ligado a isso, a eliminar isso aqui, essa percepção de separação dos 5% com os 95%. De fato, aqui é apenas uma mente. E essa mente também é uma com a mente cósmica, não há separação. Entenda que Deus não faz acepção de pessoas, né? Não faz acepção entre as ideias, os pensamentos como bons ou ruins. Tudo tem uma função. Assim como o subconsciente. Se você estudar se você estudar as características do subconsciente, você vai perceber, captar que são as mesmas da mente cósmica. O inconsciente é incapaz de dizer que algo é bom ou algo é ruim. Ele entende a função e ele entende comandos diretos. Por isso que uma criança de 6 anos não entende, por exemplo, uma metáfora. Se você fala uma metáfora para uma criança de 6 anos, ela vai entender no sentido literal. Por isso também é muito importante para você entender, para quando você for fazer uma reprogramação das crenças que estão aqui, tá? A sua mente subconsciente entende comandos diretos, comandos literais, tá bom? Então, o que eu queria passar aqui para você é que a presença da espiritualidade, do Espírito Santo, ele está aqui, nesses 95%. Por isso que quando você vai meditar, você precisa silenciar esses 5 sentidos. Porque é justamente os 5 sentidos que impedem você de perceber os 95%. E a resposta para os seus problemas, a resposta para sua falta de dinheiro, para sua falta de prosperidade, está nos 95%. Aqui é que é a realidade. Os 5% é que é a ilusão, a visão distorcida dessa realidade que está aqui embaixo, tá? Então, olha só que interessante, como isso prova pra gente que eu sou está aqui nos 95%. Tudo que é instalado aqui nesses 95% vira realidade, tá? Então quer dizer que o Criador, só Deus é o Criador, somente Deus pode criar, ele está presente aqui, tá? Nesses 95%. Então qualquer coisa que você instale aqui vai virar a sua realidade física, porque é aqui que mora, que habita o Altíssimo. Esse é o esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o teu subconsciente. É por isso que lá na Bíblia está escrito assim, olha, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque justamente, ele estava falando os seus, quer dizer o seu ego, a sua persona 5% não pensa assim como os 95%. São outros pensamentos, entende? Apesar de que o subconsciente é influenciado por esses 5%. Mas a ideia da iluminação, do crescimento espiritual, é justamente eliminar essa divisão, porque ela de fato não existe. Ela é ilusória, tá? E aqui não vai ser mais 5% e 95%. Será 100%, tá? Mas isso não é algo que vai acontecer fisicamente, é algo espiritual. Você passa a perceber que você e tudo no universo são uma única, exclusiva existência. Então, a partir do momento que você elimina essa divisão aqui dos 5%, que projeta esse eu egóico, você entende que você é um com a realidade, um com Deus, um com as outras pessoas, com a natureza.